terra tem que estremecer. Em tempos difíceis, de profundos vazios espirituais, a RCC, Diocese de Presidente Prudente, através do Ministério de Comunicação, traz até você um profundo momento de encontro com Deus. Em Deus já alcançou a vitória. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu amado e minha amada, nós estamos dentro de um encontro de cura e de libertação para a família. Restaura a minha casa, Senhor. Esse é o maior grito, não só de nós cristãos que estamos aqui, mas do mundo todo. Porque aquilo que nós falamos ontem, a gente continua percebendo. As famílias estão se diluindo, elas estão se perdendo. Então, muitas casas, as pessoas vivem junto, mas não convivem mais. Não é verdade? Não há convivência, não há relacionamento, muita gente sofrendo. Aqui algumas pessoas partilharam, mas todos os lugares que nós entramos, que nós vamos, a gente percebe o desespero de filhos nas drogas, de marido alcoólatra, de adultério, de tanta coisa que destruiu. Parece que está vazando para tudo quanto é lado essas casas, essa família, esse lar. Então o grito é esse: restaura, Senhor. Nós não temos condições humanas, né? Nós não temos condições humanas de restaurar a nossa casa. Nós queremos que todos mudem, nós queremos que os filhos não sejam o que são. Alguns estão presos, outros foram para a rua, viraram moradores de rua, outros foram embora. Destruiu nossos sonhos, destruiu nossos projetos. E como é que fica o nosso coração? Dilacerado, verdade ou não é? Dilacerado, machucado, com tantas coisas que nós sonhamos, projetamos e não está dando certo. E não deu. Então, quando a gente olha para esse quadro, dá a impressão que não tem mais solução mesmo. Parece que tudo se tornou trevas. E a gente, graças a Deus, a gente vem para a igreja, a gente vem rezar. A gente pede para as pessoas rezar, fazemos novena, continuamos e continuem mesmo, clamando ao Senhor que um dia Ele ponha as suas mãos benditas, ensanguentadas e poderosas sobre as pessoas que precisam, muito mais do que voltar a casa, serem salvas, porque muitos estão se perdendo. Muitos estão se perdendo. O que nós vamos refletir nessa manhã trata-se de um estado depressivo de um grande homem de Deus chamado Jeremias. E vocês vão perceber na leitura como é que fica o coração de uma pessoa quando ela está numa situação assim de desespero. Para isso eu preciso passar um pouquinho sobre algumas coisas da história desse homem de Deus chamado Jeremias para o seu aprendizado. Mas outra coisa que eu queria dizer é que o que estraga a nossa vida são três coisas muito importantes dentro da família: a sexualidade entre o casal, a falta de dinheiro e o relacionamento. O relacionamento que a gente não sabe mais conversar, a gente grita, a gente cobra ou silencia, ficamos mudos, não falamos nada, não reclamamos, mas o coração está cheio de tristeza, de revolta. As pessoas da nossa casa não são como a gente quer, verdade ou não é? Elas parecem que não mudam. Como é que nós vamos reconhecer isso? Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos saber isso? Pedir para a Anice, por favor, aqui dar uma verificada no celular. Como é que nós vamos entender isso? Como é que a gente vai trabalhar quando a gente luta para entender a pessoa? A coisa mais difícil para nós é entender como é que a pessoa é. Alguém aqui já rezou para que alguém mude de vida na sua família? Levanta a mão. Um pouco de água para mim, por favor. E não é verdade que você continua rezando e que a pessoa às vezes nem mudou ainda? Porque nós não sabemos, não nos conhecendo, a gente não conhece a outra pessoa e isso faz a gente sofrer. Vamos parar um minutinho só, para que eu consiga falar. Abaixe sua cabeça e reze por mim.
que nada atrapalhe a nossa reflexão e o que o Senhor quer fazer na vida de cada pessoa. Amém. Eu queria que você abrisse a palavra de Lamentações, página 1113 da Bíblia Ave Maria. Quem tem edição Ave Maria é na página 1113. E quem achou diz amém. Quem não trouxe a Bíblia vai prestar atenção profundamente na palavra. Livro de Lamentações. Quem achou diz amém. Primeiro nós queremos falar com você, antes da gente ler alguns versículos, que o nome do livro é muito propício para a minha vida e para a sua vida. Se chama Lamentações. Alguém aqui lamenta? Reclama, murmura, tudo é lamentação. E o livro é composto de 4 capítulos profundos, onde o profeta se lamenta de situações terríveis que está acontecendo com ele. Jeremias era um homem vocacionado, foi chamado por Deus, é aquela palavra que diz assim: antes que fosse formado, eu já sabia o seu nome. Quando estava no útero da sua mãe, no seio da sua mãe, eu já te conhecia. Ele era um vocacionado e era muito jovem ainda quando começou a servir a Deus. Ele tentou fugir do seu ministério. Capítulo 1 de Jeremias é que diz: ah, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. E Deus fala: sou eu que falarei em ti. Daí que surgiu o nome Anuncia-me. Deus falando: vai falar por mim. Mas Deus, como a gente vê no livro de Jeremias, já havia vocacionado ele desde o ventre da sua mãe. É muito importante que você entenda isso também, porque nós aqui que estamos aqui, muitos de nós já fomos tocados por uma vocação dentro do útero da mãe antes de nascermos. E precisamos estar atentos quando abraça o nosso coração por algo diferente. Talvez não tenha havido em toda a história do povo de Deus um profeta como Jeremias, que foi tão mal incompreendido pelo povo. Por quê? Ele falava a verdade, ele chegava e anunciava a verdade, o povo estava sofrendo, passando fome, necessidade, e Jeremias chegava e falava a verdade. Acontece que parece que o povo não aceitava isso, como hoje também muito não aceita. Então, ele chegou a ser preso, foi rejeitado. Todos os fatos que aconteceram na vida desse homem que anunciava Deus como verdadeiro, tornaram a imagem dele impopular. Sabe quando uma pessoa fica na sua cidade fazendo só coisa errada, né? Vai preso e todo mundo critica. Então todo mundo na cidade julga. O povo estava julgando Jeremias assim. Ele se tornou uma pessoa impopular. Impopular. Ele era taxado de antipatriota e mais, passou a ser odiado pelo povo, porque ele reunia em praça pública e falava a verdade, e o povo começou a sentir raiva e ódio disso. O ódio era tanto, o ódio do povo chegou a ser tanto contra ele, Jeremias, que quando ele tinha uma nova profecia que Deus mandava ele falar, ele então, que é o livro seguinte, que se você ver depois, Baruque era como se fosse um secretário dele. Ele mandava Baruque ir na frente para falar ao povo que ele não podia mais sair em público, que o povo odiava ele. Jeremias era uma pessoa muito sensível. Ele se conduía com o sofrimento do povo e queria ajudar, mas o povo não aceitava. E ele sofria em pensar realmente no sofrimento que Deus estava mandando. Como você muitas vezes, como mãe, como pai, fala: não faça isso, não faça isso. A pessoa continua fazendo e sente até raiva do que você fala. Então você fica numa situação de incompreendido. É aí que Jeremias, depois do livro dele, vem Lamentações. Ele escreve em 4 capítulos as lamentações que ele sentiu no coração. Jeremias escreveu durante a guerra, a terceira invasão de Nabucodonosor diante de Jerusalém.
Quando ele viu a destruição da cidade santa, ele sabia que ele já tinha anunciado isso e o povo não tinha escutado. Muito bem. Olha o que diz o capítulo 3 de Lamentações, no versículo 1, quando ele começa a lamentar diante de todo esse sofrimento. Ele diz assim: eu sou um homem que conheceu a dor sobre a vara do seu furor. Conduziu-me e me fez caminhar nas trevas e não na claridade. Ele não cessa de voltar a mão todos os dias contra mim. Palavra do Senhor. Ele chegou a um ponto de tanta tristeza e tanta lamentação, que ele começa a choramingar. Eu sou um homem que conheceu a dor. Será que aqui nessa manhã tem alguém que fala assim: ninguém sofre mais do que eu? Alguém já falou isso? Até eu diria assim, são campeões do mundo, né? E sofrimento. Ninguém no mundo sofre mais do que eu. Então eu sou campeão mundial. Nós vamos se lamentando. Veja mais o que ele diz. Ele diz no versículo 14: tornei-me um escárnio do meu povo, objeto constante de suas canções. O povo, quando ouvia, ria dele, fazia piada, fazia modinha, fazia paródia com o nome dele. Ele tornou então um escárnio, as pessoas riam dele. No versículo 15, ele diz: saturou-me. O que é saturar? Chegar ao máximo, encher. Saturou-me as amarguras e apenas o absinto me saciou. Quer dizer, o que é absinto? O abismo, a escuridão, as trevas. Somente isso é que satisfazia ele não tinha caminho. O caminho do relacionamento com a pessoa que era que ele tinha, nos leva a situações assim. A dores de incompreensão, a sentir que nós estamos no buraco sem saída, a sentir que nós somos os últimos e únicas pessoas que sofrem. No versículo 17, ele diz assim: a paz foi roubada de minha alma. Alguém já disse isso? Eu não tenho mais paz na minha vida. Pode levantar a mão quem disse isso. Eu já disse, eu não estou sem paz. A paz foi roubada, ele diz, da minha alma. Ele disse: eu nem sei mais o que é felicidade. Não é diferente do que muitas vezes a gente fala: eu não tenho mais paz. Felicidade? Que felicidade? Perdi meus sonhos, perdi meus projetos. Ele falou isso. E depois, ele chega ao ponto máximo. Talvez ele tenha feito, ou talvez nós façamos tudo o que a palavra nos mostra, igualzinho a Jeremias. E como ele, numa situação dessa, muitos de nós não conseguimos desvencilhar, se libertar desses problemas emocionais. Verdade ou não é? As machucaduras, o que eu disse ontem, se nós levarmos um tapa no rosto, é claro que não aceitamos. Dói. Mas alguns dias passam. Mas a machucadura da incompreensão, a machucadura quando alguém te rejeita, a machucadura que vai lá no seu ser, de rejeição, quando as pessoas te rejeitam, não é qualquer coisa que cura. Nós passamos a vida toda carregando amarguras dentro do coração. E é isso que vai nos deixando pessoas doentes fisicamente, irmãos. Se nós queremos uma cura, nós temos que inverter. Preciso ser liberto das minhas amarguras, de meus problemas emocionais, para poder ser curado. A própria Organização Mundial da Saúde e a medicina tem dito que quase 90% das enfermidades que nós temos físicas são geradas como doenças psicossomáticas. O que significa? Você vai ao médico, você sente dores, sua pressão está boa, você sente ardência no peito, seu coração está bem. Ele receita para você ansiolítico, antidepressivo. Ele receita para você um calmante e um tranquilizante, porque a sua ansiedade está abalada, mas você não tem nada físico ainda. O que é então doença psicossomática? São geradas pela mente, geradas por emoções não curadas, gerada por ressentimentos, gerada por dores guardadas, gerada por amarguras, gerada por sentimentos de ódio e de vingança que ficaram guardados e começa a manifestar, a sair no nosso físico. Muitas doenças de coração,
dores de coluna, câncer e tantas outras podem ter sido geradas pelo emocional. Então, se nós precisamos de uma libertação da obra do mal de Satanás na nossa vida, precisamos, amém, mas precisamos nos libertar dessas cadeias que nos prenderam, de palavras que muitas vezes pessoas amadas, pai e mãe, marido, esposa, filhos, amigos que a gente confiava, que jogaram palavras duras em nós e nos escravizou, palavras simples. Um pai que sem querer falou para o filho: você é um burro, você não vai ser nada na sua vida, você nunca vai ser nada, você não presta, você é causa do meu sofrimento. São palavras que nós ouvimos e que guardou no nosso cérebro, e que mais tarde vai sair aquilo como uma revolta, a gente não sabe de onde vem. Nós nos tornamos pessoas amargas, daí casamos, formamos família, temos tudo de bom em casa, mas somos pessoas tristes, e Deus não fez a nossa vida para sermos tristes. João capítulo 10, versículo 10 diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude, em abundância. Então eu preciso de vida espiritual, mental e física, amém? Ele veio para isso. Não dá para você ser um bom religioso, um cristão da renovação, da igreja, se você tem traumas e medos e que não se curaram. Não dá para você ter uma boa espiritualidade se você tem problemas emocionais que não foram curados, que muitas vezes reflete no seu físico. Quando nós somos curados das emoções, quando nós somos restaurados no nosso ser, as doenças que aparecem, as dores, elas vão se diluindo. A cura é muito mais rápida, porque elas foram geradas. Porque você tem que entender que nós somos uma trindade. Nós somos uma trindade: corpo, mente e espírito. Então tudo que você ouve e tudo que você vê gera alguma coisa em você. Verdade ou não é? Você tem que entender isso. E guarde uma coisa que eu estou dizendo, aproveitando esse tempo para dizer isso para você. Tudo que você vê e tudo que você ouve gera um pensamento. Tudo. Pode ser pensamentos bons e pode ser pensamentos ruins. Repito, tudo que você vê, tudo que você ouve gera um pensamento. E o pensamento, se você não conseguir administrar ele, ele vai gerar um ato. Se alguém disser para você: você é burra, o gatilho da arma dentro do seu cérebro está engatilhado, pronto. Você é burro, você é burra. Gerou um pensamento de revolta e você diz: burro é sua avó. Desde criança nós só falamos isso. Sou burro, mas sou feliz. Mas burro que me diz. Na hora a gente fala. Por quê? Provocou uma reação. Se alguém falar que você é feia, horrorosa, horroroso, gera um pensamento de revolta contra a pessoa que falou. E se ela fala assim: nossa, você é tão elegante, tão bonito, você é tão fashion, gera um pensamento de satisfação, e o seu corpo fica até mais leve. Se fala que você é horroroso, nunca vi coisa mais horrorosa nessa vida, gera um pensamento ruim, e o seu corpo fica duro. Você pode notar, os seus nervos se contraem todos, porque o cérebro faz isso, você reagir. E se você não extravasar isso, vai gerar adrenalina, a química do seu corpo, que a parte do seu corpo mais frágil vai estar propensa a ter uma doença. Se é o rim, se é câncer, se é coração, coração. Porque as doenças, a porcentagem menor das doenças físicas pode ser hereditária de pai e de mãe e pode ser adquiridas. Mas o resto é tudo por aqui. Alguém aqui já levantou cedo feliz cantando e nem passou meia hora, alguém já tirou a sua alegria? Verdade ou não é? Então que história é essa que nós amanhecemos assim cantando glórias a Deus, e 10 minutos depois a gente está dizendo: que droga de vida, eu não devia ter nascido na mesma hora? Porque alguma coisa provocou dentro de mim um abalo tão grande, que eu já joguei a esperança de lado e fiquei na desesperança. É aqui que Jeremias está dizendo: ele queria fazer o bem, e as pessoas só rindo, caçoando, fazendo piadas, fazendo música, paródia, querendo odiá-lo, até matá-lo. Ele não podia nem ir na rua mais, falar mais nada.
mandou alguém falar. Então daí ele não podendo falar, ele se ficou dentro do quarto, sentou na sua caminha e ficou. Eu sou o pior das dores. Você sabe o que ele diz? Olha o que é uma pessoa aqui. Versículo 4. Consumiu minha carne e minha pele, partiu meus ossos. Ele sentiu-se velho, quebrado. Olha o que ele diz o versículo 5. Em torno de mim acumulou veneno e dor. Ele diz mais no versículo 6. Fez-me morar nas trevas como os mortos. Olha que putado que ele chegou. Vivo, ele diz, eu estou no cemitério. Mas, no versículo 7, ele diz, cercou-me com muralhas sem saída e carregou-me de pesados grilhões e sentiu-se preso. Versículo 13, cravou os meus rins a flechas da sua aljava. A que ponto chegou? Por que a depressão nos pega? Quando nós vamos caminhando por isso. Quando nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Por quê? Porque as pessoas não acreditaram em nós ou não corresponderam ao que a gente esperava delas. É aqui que nós precisamos entender o que é restaura a minha família. Quantas pessoas não estão aqui nesse encontro trazendo fardos pesados? Sorriem, cantaram, pularam, comungaram, vão participar da missa hoje, vamos louvar a Deus junto até o momento do término desse encontro. Mas quando voltarmos para nossa casa, voltaremos com as feridas ou voltaremos com esperança? Porque as pessoas estão lá, verdade ou não é? Do jeito que elas são. Nós não podemos ter vindo para esse encontro para restaurar minha família pensando que Deus vai fazer alguma coisa lá. Ele pode fazer. Mas talvez o desejo de Deus seja primeiro mudar o meu coração, o seu coração, para nos capacitar a mudar o que precisa ser mudado. Eu tenho uma notícia para você: Deus não vai resolver seu problema, mas Ele vai capacitar você a resolver. Amém? Deus não é Papai Noel que vem trazer o presente. Ele vai te dar meios para você comprar o presente. No campo espiritual é assim: Deus não resolve o meu problema, Ele capacita, Ele dá meios para resolver o problema. Por isso Ele precisou de Maria, por isso Ele precisou enviar o Filho único, por isso Ele precisou de Paulo, por isso Ele precisou de Pedro, por isso Ele precisou de Madre Teresa de Calcutá, de João Paulo II, de Bento XVI, de Francisco e de você também, para nos capacitar pela fé, pela cura interior, para que a gente possa levar ânimo para pessoas. Mas tem algo na nossa vida muito importante, que se chama vazio no coração, que nós chamamos de carência afetiva, pessoas que não foram valorizadas, quando precisavam do carinho do pai, da mãe, nós não recebemos. Era natural que recebêssemos, não era? Era natural que a gente recebesse carinho, valorização, como qualquer ser humano. E por vários motivos, porque também eles não aprenderam, e aí cabe a nós perdoarmos, nossos formadores, nossos pais, eles não deram, então não sentimos amados. Às vezes preferiram mais os nossos irmãos, nossas irmãs do que a nós, sentimos rejeitados. E é uma coisa natural que devia acontecer. E nós não soubemos, não foi nos ensinado a trabalhar desde cedo com isso, e chegamos à fase adulta, casado, pais, avós, até bisavós, doentes. Não, nós precisamos de uma restauração de dentro para fora, pessoalmente. Você já viu quando uma criança nasce? Qual é a primeira coisa que ela vê? Alguém sabe? O que ela enxerga? Primeiro que ela nasce, nem abre os olhos direito, né? A gente fala assim, está com os olhinhos fechados ainda. Nossa, é azulzinho. Não é azulzinho, é que ela não está com os olhos abertos direito ainda. Daí ela está no berço, quando ela consegue enxergar alguma coisa, o que ela enxerga? A minha cara e a cara da mãe dela. Ela está deitadinha, olhando para cima, uma mulher cabeluda,
beiçuda, um homem careca, e todo mundo olhando para ela, ela olha assim, alguns ainda fazem, o que é isso? Ela nunca viu. Ela acha até engraçado, ela começa a rir, ela ri daquilo. E quanto ela mais ri, mais a gente faz, beija o pezinho, ela ri. O que está provocando nessa criança? Felicidade. Felicidade. Tem tia que morde o pé da criança. A criança chora, todinha, a tia mordeu. Minha mãe me contou, e eu fui fazendo a minha história, uma cura interior, sempre conversando com a minha mãe, que não tem pessoa melhor do que você ter relacionamento, do que perguntar para o seu pai como é, como é que foi, como é que não foi, em todas as áreas de sua vida, para você rever a sua história. Minha mãe, quando eu era pequenininho, disse que encostava eu assim na parede, e ficava na minha frente falando, vem com a mamãe, para a gente andar. E a gente, a mãe segurava. Encostava eu na parede de novo, vem com a mamãe, e a gente ia. E as abençoadas da mãe andando de costas, a gente ia atrás dela. Ai, que belezinha, ele andou. Pegava no colo, beijava. Ele andou. Quando o pai chegava do serviço, encostava nós na parede. Vem ver, vem ver. Encostava, anda para o papai ver. E nós ia. O pai ficava feliz. Meu garoto, está andando já. A avó chegou, encostava nós na parede. Anda para a vovó ver. E nós andava. A tia chegou, vinha andar para a titia, a gente já estava cansado. Anda para a tia ver. E nós andava. Chamou a vizinha. Vinha ver, o menino está andando, encostava na parede. Vai, anda para a dona Maria ver. E nós andávamos. E quando andava, eles pegavam a gente, jogava para cima, beijava, e mordia o bumbum. Ai, que belezinha, está andando, anda de novo. E nós, O que estava acontecendo emocionalmente? Pensa comigo. O que estava acontecendo? Quando eu andava, as pessoas ficavam felizes, riam para mim e me beijavam, me fazia feliz também, me jogava para cima, maravilha. Então daí eu fui crescendo e comecei a andar. Daí eu comecei a escutar, para quieto, diabo, amarra a perna desse menino, senta aí, não sai daí, está de castigo. Para de andar, está me perturbando, correndo para baixo, para cima. Mas mãe, cala, para. Está de castigo, senta aí, não sai daí, nem cruza a perna, fique quieto aí, estátua. O que aconteceu? Eu andava, fazia as pessoas felizes, agora eu estou andando, ela manda eu parar. Eu estou desagradando as pessoas. Vocês riram porque vocês passaram por isso. Minha mãe punha eu em cima da máquina de costura dela e falava, olha para a mamãe, fala, papai. E a gente, E ela, tá quase, vai. Papai, caca. Não, caca é outra coisa, fala, papai. E a gente, falou água, falou água. E o pai chegava do serviço, ele falou, punha a gente sentadinho na mesa, fala para o papai ver. Ele falou, que maravilha, chamou a avó, fala para a avó, ai, ui, fomos falando, e começamos a falar, e falando eles ficavam alegres, beijavam, mordia, e nós começamos a falar, e de repente nós começamos a escutar, cala a boca, matraca, fecha a boca desse menino, coloca a jumenta na boca, não abra essa boca, está me deixando louco. O que aconteceu de novo? O que aconteceu de novo? Mordia meu bumbum, beijava o meu pé, mandava eu falar para todo mundo. Agora eu falo, mando eu calar a boca, ainda enfia um chupetão, aquele bico vermelho. Nós não percebemos, dentro de nós começou a acontecer assim, eu não estou agradando mais. Eles não me amam mais. Como se alguém falasse, você não é importante mais. E daí veio irmãos. Eles começaram a fazer com o pequenininho. Meu pai e minha mãe tiveram a minha irmã. E agora ficava com ela, anda para a mamãe ver. E eu, mãe, estou andando também, cala a boca.
Não tem nada que eu quero saber. Foi dando uma rejeição. Veio a terceira irmã. Eu já fui ficando cada vez mais longe. Eu senti ódio do meu irmão. Eu só tenho mais um irmão homem. Eu senti ódio dele sem conhecer ele. Porque nós morávamos na roça. E papai levou minha mãe na Santa Casa da cidade, de bicicleta, para ganhar nenê. E nós ficamos com uma senhora, era um quarto grande, ali, esperando o papai voltar. O molequinho ainda. Quando o papai chegou, já à noitinha, a mulher, estava todo mundo acordado, nasceu o seu Benedito, que era o meu pai. Ele falou, nasceu sim. E a minha cama era em frente à porta, eu sentado assim, ele olhou para mim e falou, você perdeu o seu reinado. Você não é mais o príncipe, nasceu outro hominho. Que ódio que deu do meu irmão. Eu não sou mais o príncipe. Nasceu outro homem, ele não devia ter nascido, o desgraçado que mandou você vir, porque não veio afeminado. Caramba, senti raiva porque sem querer meu pai falou, você não é mais o hominho da casa, nasceu outro homem. Percebe o que fez a emoção? E ele não falou por mal, ele falou por falar. Como se eu fosse fazer na cama assim, uhul, capaz mesmo. Daí tinha um chocolate assim, que eu não sei se existe, parece moeda de dinheiro, que o papai trazia aquele chocolate que ele tomou para mim. E agora ele trazia para o meu irmão. E eu chegava junto assim e falava assim, ô pai, eu trouxe, eu nem terminava de falar, sai daqui, você é grande. Mas quem mandou eu crescer? Quem mandou eu crescer? Agora eles têm privilégio, eles têm a coisa que eu tinha, eu não posso ter mais. Eu sou grande. Se eu andar correndo, vão cortar minhas pernas. Se eu começar a falar demais, vão tapar minha boca. Já não ligam mais para mim. E mais. Pega a fralda do seu irmão, leva no tanque, que tinha que levar mais velho. Você tem que ajudar o pai para sua irmã estudar. Elas estudaram, eu não. Quem é filho mais velho sabe quanto sofre por causa disso. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que todos nós passamos fases assim que ficaram machucaduras, vazios, como se eles não nos amassem. Amavam, mas nós não sentimos mais isso. Nos tornamos então pessoas agressivas, rebeldes e revoltadas. E fomos para a vida, fomos trabalhar, fomos fazer tanta coisa, casamos e não curamos isso. E vamos transferir para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos. Nós vamos transferir isso, porque nós não estamos curados. Por isso muitos pais acumulam os filhos, pressionam demais os filhos. Por isso muitos pais cobram demais os filhos o que eles não conseguiram fazer. Então, irmãos, se nós não tivermos libertos dos sentimentos, das mágoas guardadas, nós vamos ficando cada vez mais doentes e nossos olhos não vê a glória de Deus na nossa vida em ninguém. Percebe isso? Muitas pessoas entram no adultério por causa de carência afetiva. Porque a mulher, que me desculpem as mulheres, vocês são maravilhosas. Vocês conseguem, a palavra de Deus diz que uma mulher boa faz o homem viver 100 anos. Mas uma mulher má é a mesma coisa que pegar um escorpião na mão. Olha só o que Deus fala. Não sou eu não, está escrito lá. Aí Provérbios. Uma mulher má, rancorosa, é que nem um boi desajustado, descendo com o carro de boi, desajustado, descendo morro abaixo, atropela tudo. É a mesma coisa que pegar um escorpião na mão, uma mulher má. Mas uma mulher boa, compreensiva, que luta pela vida, faz o homem viver 100 anos. Por isso os homens morrem tudo cedo. As mulheres acabam relaxando, que eu falei ontem, eu repito. Você não tem que fazer o que você não pode. Você não pode esquecer que seu marido continua sendo seu namorado, nem que ele tenha 80 anos. Todos nós homens que estamos aqui somos machões. Que quem manda sou eu. Eu aguento.
Nós temos esse ímpeto que Deus nos deu, de machos. Mas são os primeiros que morrem de infarto. Porque nós guardamos muita coisa, temos medo de mostrar nosso sentimento. Temos medo de chorar, porque criou em nós também. Alguém um dia disse que homem não chora, homem que chora é marica. Então nós não aprendemos nem chorar nossas tristezas. Nós mantemos firme até explodir. Como eu perdi meu pai assim. As mulheres vivem mais, porque elas choram. Ou falam demais. Já fala por natureza, né? Mas você já viu uma mulher quando quer chorar? Ela põe a boca. Tem umas que choram que nem madame. E tem outras põe para fora. Por isso elas não sentem. E depois dá um alívio. O médico falou para mim: Henrique, você precisa tirar o seu estresse. Que time você torce? Palmeiras. Senta no meio da torcida do Corinthians. Tá ficando louca? Senta. Senta e grita: fora Corinthians! Vão me bater, eles vão xingar você pra caramba. E daí você xinga o juiz, xinga o bandeirinha, xinga o repórter, põe pra fora toda essa raiva que você tá guardando. Não tem lugar melhor pra gente extravasar que futebol. Você xinga todo mundo. Tem gente que assiste futebol até de costa e fica xingando os outros que não tem nada a ver. Porque vai guardando coisas. Amados e amadas, se não formos curados disso, nós não temos condições de ser pessoas novas. Por isso que Jeremias passou por tudo isso. As coisas vão acumulando. E eu falava de nós homens que estamos aqui, não importa se tem cabelo branco ou não, nós somos meninos ainda. Nós somos crianças. Se as esposas concordar comigo, pode só levantar a mão. Mas não é verdade que os maridos são muito carentes? Eles querem muita atenção. Eles ficam com ciúme quando você faz. Fiz um bolo para o filho que fez aniversário. Pô, meu aniversário você não fez nada. Nós homens somos meninos ainda, diante de Deus, embora sejamos responsáveis. Muitas mulheres são meninas ainda, que precisam do carinho às vezes do marido, até com o coração de pai. Como nós buscamos nas mulheres até um pouco de mãe. Porque somos crianças ainda. Se nós não restaurarmos isso, não tem condições de mudar o resto. Não tem condições de mudar o resto. Nós precisamos recuperar tudo isso dentro de nós. De que maneira? Cura-me, Senhor Jesus. Das palavras, dos gritos, das condenações, das comparações, dos privilégios que deram para os outros e não deram para mim. Será que existe alguma família aqui onde vocês têm irmãs e irmãos e vocês não conseguem perdoá-los? Será que tem alguma família aqui onde vocês não conversam e conseguem conviver com genros e com noras, ou com sobrinhos e sobrinhas, com primos e primas, porque estamos com raivas guardadas? Por coisas que fizeram real, nos enganaram, bem por outra, a maioria por sentimentos de comparações e de ódio. Se nós queremos realmente gritar esse grito, restaura minha casa, eu preciso encontrar a solução de meus problemas dentro de mim. O que é carência afetiva? É um vazio que provoca dentro de mim uma sensação de inutilidade, que ninguém me ama. Que ninguém me ama. E a primeira pessoa que agrada a você, você se aproxima dela. Primeira pessoa que mostra um pouquinho de carinho para você, você se apega à pessoa. Primeira pessoa que dá um pouco de atenção, você se apega a ela. Amigo, amiga, não precisa ter nada, não. Tem uma coisa que nós precisamos nos formar como povo de Deus. E eu sou assim um ansioso de que o povo encontre respostas. Por que criou aquele negócio que quando o homem chega aos 40, ele está na idade do quê? Do quê? Do lobo? Uau! Quando ele chega na fase de 40, 50, ele é do lobo. Cuidado com o homem de 40. Por que será que fala isso? Vocês sabem? Fiz 40 anos, agora sim vai começar a vida, está na idade do lobo. Uau! Quando a mulher chega na faixa de 50 anos, uma pode ser mais tarde, outra mais cedo.
é de pessoa para pessoa, você tem que ter isso. O que essa senhora tem, aquela ali não tem. O que começa para essa, para outra começa mais tarde, mas todos passam por isso. Todas as mulheres têm um período chamado menopausa, sim ou não? Quando começa a menopausa, é um processo que Deus fez. Vai parar a menstruação, a mulher não pode ter mais filho. É um processo que toda mulher passa, algumas dolorosas, outras nem percebem. Algumas precisam tomar hormônio. Algumas com 50 anos começam a crescer pelo, porque toma tanto hormônio masculino. Começa a acontecer um fator físico, mas começa também a acontecer um fator psicológico. Elas começam a entrar em depressão. Nessa fase, e me perdoe aqui que os jovens que estão aqui guardem isso, nessa fase de 50 anos, 40 anos da mulher, que ela entra na menopausa, o líbido dela, o desejo sexual, abaixa. É natural, abaixa. A mulher sabe disso. Não é que ela é fria, é que é natural que aconteça isso. E ela passa essa fase. Às vezes alguma tem que tomar ansiolítico, está entrando em depressão, fica frustrada, chora muito, sente dores, uma série, cada um. Mas é uma fase que todas as mulheres cedo ou tarde vão passar. E nós homens, estamos livres. Mentira. Você está na andropausa. Andropausa o que é? É nessa fase de 40, 50, que o homem pensa que ele tem 18. Que ele está no pico, a mulher está assim, ele está subindo. É nessa fase que muitos homens começam a se aproximar de meninas que, carentes da afetividade masculina de pai, acaba encontrando nele um apoio de pai e que acaba virando amante. Porque ele está no pico todo. É como se ele tivesse 18 anos. Então ele está subindo e a mulher está descendo. Ele está subindo. Só que ele esquece que tudo que sobe cai. Então ele vai. Por que eu estou falando isso? Porque nessa hora muitos de nós homens, com a esposa, não compreendemos o que ela está passando. Nós não sabemos o que está acontecendo fisicamente, psicologicamente com ela. Nós temos que ter compreensão. Então nós queremos fugir daquela situação, porque nós estamos numa outra situação. A mulher tem que compreender o marido nessa hora, e o marido compreender a mulher, permanecer juntos, que vai aguentar, vai haver um equilíbrio. E quando nós não passamos por isso, nós entramos então numa guerra de separação, de problemas que não precisamos entrar. E daí ficamos carentes de atenção de um lado, carentes de atenção do outro, que a primeira pessoa que se aproxima e me dá alguma coisa, eu me apego. Eu me apego, melhor amigo, melhor amiga, aquela moça que trabalha, aquela caixa do supermercado, que sorri, que já tem outros fatores, que a mulher já não se cuida mais, e agora também não quer mais nada, só quer cuidar dos netos, e depois o mundo está aí, e a gente está achando que está. As mulheres têm que ser um pouco mais vaidosas santamente. Todo mundo quer ficar loira. Todas as mulheres estão ficando loiras. Por que será? Bom, não importa. Eu tentei fazer no meu. Eu não posso fazer, como é que chama? Luzes. Eu já tenho luz demais. Eu perguntei para a cabeleireira se não dá para fazer sombras. Quem sabe sombras dá. As mulheres têm que ser um pouquinho mais vaidosas consigo, se cuidar um pouquinho mais. Envelhece muito rápido por causa dos sentimentos, do sofrimento. Tem que se cuidar um pouquinho mais para manter firme essa restauração. Mas não pode fazer doidice. Tinha uma menina na comunidade que o cabelo é mais ou menos igual ao seu. O seu também, né? Que as pessoas falam que são cabelo ruim, não é? Não, você tem cabelo ruim. Não, Deus fez tudo perfeito. O meu é ótimo, o dela é maravilhoso. E a menina tinha um cabelo assim, só que era comprido. Então ela tem que estar amarrada de coquinho, porque é um cabelo terrível, nem pode usar pente, não é verdade? Usa um de osso, né?
Porque é um cabelo assim, e graças a Deus é a única que tem cabelo assim. Não tem que falar, porque hoje nós vivemos uma guerra interior dentro de nós, até conosco mesmo. Quem tem o cabelo assim quer alisar, quem está com o cabelo liso quer fazer permanente. Ninguém está satisfeito. Você é maravilhosa como Deus fez. E essa menina, um dia ela viu na televisão um creme, que você sabe que leva o dia inteiro para gravar 30 segundos na televisão. E aquela moça fazia assim, aqueles cabelos longos, lisos, subia em câmera lenta e voltava o cabelo caindo no rosto. Creme tal para o seu cabelo. Ah, eu vou comprar. Comprou o cabelo, brilho molhado. E um dia ela desceu assim na nossa frente na comunidade, cabelo todo ajeitadinho, brilhando, e falou: o que vocês acharam? Nossa, ficou lindo o cabelo. Mas ela esqueceu que tudo que molha seca. E quando secou, ela criou um penteado chamado arrebatamento. O cabelo foi ver Jesus, subiu tudo, ficou tudo espetado lá em cima. Então não pode ter essa vaidade. Tinha uma outra também na comunidade, tinha o cabelo assim, que quando chovia, a gente se molhava o rosto. Ela levava meia hora, porque ficava todo o cabelo escorrendo devagarzinho. E do que eu estou falando isso? Você não precisa fazer isso. Você tem que aceitar como você é, mas se cuidar. Se cuidar. Se nós queremos a restauração, nós queremos que Deus restaure. Mas às vezes precisa do meu ato. Da esposa chegar e dizer: Antônio, eu não fui tudo que você queria até hoje, mas nós podemos recomeçar. O Antônio dizer: você me perdoa também, porque também exigi demais de você. Nós podemos terminar bem, envelhecer bem. Nós podemos fazer isso. Mas tem que ter coragem. Daí Deus entra. O impossível é dele. Daí a restauração de Deus entra. Daí ela entra. Você abriu espaço para que aconteça algo novo. Então daí, o que aconteceu com Jeremias? Para a gente voltar à palavra. Veja o que está escrito no versículo 18 de Jeremias. Depois ele lamentar, reclamar, passar por tudo isso, ele diz que perdeu a esperança. Mas ele diz assim, a lembrança, versículo 19, a lembrança dos meus tormentos e minhas misérias é para mim veneno e abismo. Mas chegou um ponto que ele falou assim: apesar disso, sem cessar, sem parar, dia após dia, minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 21, palavra-chave: eis, porém, que vou tomar a peito para recuperar a esperança, a palavra do Senhor. Então não se culpe por se lamentar, não se culpe por todas as coisas, mas olha o versículo 21 do capítulo 3 de Baruque: eis que eu vou tomar a peito para recuperar a esperança. Diga para você mesmo: eis que eu vou mudar a minha atitude, eis que eu vou colaborar com Deus para a recuperação, eu vou buscar esperança, ainda há esperança, a vida, eu posso viver um dia, mas será um dia pleno. Glórias a Deus se você fizer isso. Nós estamos falando de um homem de Deus, usado por Deus, que depois de passar por tudo que nós passamos, um dia parou e falou assim: chega, eu vou colocar em luta, eu vou tomar a peito para recuperar a esperança. E poderíamos perguntar: por que, Jeremias, você vai fazer isso? Versículo 22, é graças ao Senhor que não fomos aniquilados, porque não esgotou dele a piedade. Amém. No meio de todo o caos, é graças a ele que nós não fomos mortos ainda, não entramos numa terrível doença de morte. É graças a ele, porque a piedade dele, a misericórdia dele não se esgotou, ela continua agindo. Eu vou tomar posse dessa misericórdia. E veja o versículo 23, cada manhã da minha vida, diz Jeremias, ele manifesta e é grande a sua fidelidade. Amém. Versículo 24, dize-me a minha alma, o Senhor é minha partilha e nele eu confio. Versículo 25, o Senhor é bom para quem nele confia. Aleluia.
Nós temos que então, quando a gente pede, restaura minha casa, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão de tomar a peito, de mudar essa situação. Hoje, quando eu falava do meu tempo de infância, as coisas que eu falo não dói mais em mim. Muitos anos eu guardei raiva, já adulto. Raiva de minhas irmãs, raiva de meus irmãos, raiva dos privilégios de meu pai com meus irmãos. E depois Deus foi trabalhando, eu fui vendo que isso não tinha jeito de eu mudar, mas que eu devia de amar as pessoas, perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, perdoar meus irmãos, pedir perdão de tudo que eu roguei até praga neles, que não fossem felizes porque eu não era, porque chegou uma hora que nós temos que parar com isso, e chegar a essa decisão, eu vou tomar a peito, para readquirir minha esperança. Nós estamos dispostos a isso? Sim ou não? Você está disposto a readquirir a esperança? É uma atitude sua. Não é da sua esposa, não é do marido, não é dos filhos, é sua. E eu vou tomar, eu quero readquirir a esperança, porque Deus é misericordioso. A sua bondade não se esgotou. E Ele permitiu eu viver até agora, então eu posso recuperar isso. Deixar o que passou, passado, para poder restaurado e eu ainda viver feliz. É possível. Ontem, eu nem sei se está aqui, um casal me procurou, e me perdoe se ele estiver aqui, eu vou dizer isso como testemunho, não preciso dizer quem, mas que eles trabalham na zona rural aí de vocês, e um filho foi morar na cidade com a avó, porque eles sonhavam para o filho, que ficando com a avó na cidade, não sei se é Prudente onde é, que ele pudesse estudar, tivesse coisas que eles não tiveram quando eram jovens. Todo pai sonha isso para o filho, sim ou não? Que ele estude, que ele seja aquilo que nós não fomos. Investiram, vai morar com sua avó porque está perto de uma cidade grande, então você pode ter mais coisa, pode ter estudo, pode ter muita coisa, que aqui você não vai ter. Mas eles estavam preocupados com drogas? Não, porque o filho não quer mais ficar na cidade, quer voltar para a roça. O que nós fazemos? Nós queremos o melhor por ele. O que eu disse? Acolhe, é o filho pródigo. Ele não foi gastar, fazer coisa errada, mas ele quer voltar à essência. E a própria mãe disse uma palavra de sabedoria que eu fiquei rezando por ela à noite, que nem sei se ela está aí. Quando ela disse assim, talvez ele queira voltar para ter um relacionamento comigo e com o pai que ele nunca teve. Acolhe, 1 ano, 2 anos, depois, quem sabe envia para estudar. Meios que Deus deu ontem para eles pensarem, partilhar isso e começar uma vida nova. Às vezes a gente tem que recuar para poder avançar. Mas se o orgulho não permite a gente recuar, a gente insiste numa coisa que não vai levar a lugar algum, só sofrimento. Então a mensagem que eu deixo para você nessa manhã é isso. Deus haverá de restaurar a minha vida e a sua, amém? A partir da minha decisão de recuperar a esperança. Eu tenho que fazer. Porque o Senhor Jesus disse, ide, e eu estarei convosco. Ele não falou, vai, e depois eu vou. Ide, e eu estarei convosco. O ir é meu, o estar comigo é dele. Então eu tenho que adquirir a esperança, mudando o meu visual, fazendo o que eu posso na minha casa, relacionando melhor com o marido, com a esposa, com os filhos, conversando, partilhando e também rezando, mas fazendo coisas que as pessoas vejam alguma mudança. Mas sabe o que acontece? Quando a gente vem assim, um pensamento divino de falar assim, eu vou fazer o bem, vem um satanazinho desse tamanhinho na nossa cabeça e fala assim, não faz não, você é boba, espera ele fazer, espera o outro fazer. E daí você fala, é mesmo. Parece que a gente está sendo humilhado de fazer. Não insista na bondade, insista no amor. E mais importante para encerrar, se você quer ter uma esperança e uma vitória, vitória não é dinheiro, vitória não é casa, não é carro, vitória é paz no coração, que com ela você ganha tudo, não tem barreira. Você precisa pedir perdão e perdoar. Você precisa fazer isso. À toa não é que Jesus diz, todas as citações, perdoa, perdoa.
Alguém magoou você? Reza por ele. Alguém é inimigo, traiu você, roubou seu emprego, roubou alguém da sua família? Ame. Parece uma coisa de doido, quer fazer o contrário. É quando você é o último que você é o primeiro, quando você é o menor que você é o maior. Por isso, quando Pedro questiona quantas vezes tem que perdoar, ele diz 70 vezes 7, infinitamente. E o perdão não é para o outro, para que você diga, meu marido se afastou, tem amante, meu marido separou, mora com outra, me deixou nesse caos, eu quero perdoá-lo. Alguém vai dizer, você está sendo conivente? Não, o perdão é para mim sentir livre. E a pessoa vai prestar conta, mas eu quero perdoar meu pai. Ora, eu tive a graça de Deus de fazer meu pai sofrer durante 14 anos. Fiz ele sofrer, chorar, a ponto de lavar as mãos um dia no tanque, dizendo, você não é mais meu filho. E eu ainda ri dele e disse, você nunca foi meu pai. Mas tive a graça de quando Deus mudou meu coração, a primeira coisa foi beijar o meu pai, deitado na cama um dia, à noitinha, quando eu fui na casa da minha mãe. E ele quis levantar, não precisa levantar não, pai, fica descansando. Deu um beijo, eu tinha pânico da careca dele, porque eu achava que eu não ia ficar. Beijei a careca dele e ainda beijei o pé dele. E fui lá para a cozinha, para tomar um cafezinho que eu pedi para minha mãe. E ele chamou minha mãe. Zélia, vem aqui. Minha mãe veio no quarto e eu escutei ele falar. Eu acho que ele ficou louco. Só eu sei o que aconteceu no meu coração, poder beijar a careca e o pé do meu pai. O que fez aqui dentro de mim. E como meu pai passou a me olhar. Eu já não dava mais cueca, nem gravata para ele no Natal dos Pais. Eu dei uma Bíblia. Quando ele morreu, eu era o único que sorria no velório. Porque eu fui ver a Bíblia dele depois que ele morreu, toda escrita de lado, na ignorância dele, riscado. Ele bebeu alguma coisa dali. Eu tinha que me alegrar, eu tive a oportunidade. Não vamos esperar chegar no velório, a pessoa para dizer, perdoa pai, perdoa mãe, perdoa bem, perdoa amor. Não, é agora. É adquirir essa esperança que Jeremias fala. Tome a peito. E por que ele fala? Tem que bater o peito. Porque não é fácil você chegar até uma pessoa que pisou em você e dizer, eu quero pedir perdão. Mas quem tem que pedir perdão sou eu. Não, mas eu quero pedir perdão por ter você feito alguma coisa para mim e te perdoar também. Se eu não fizer isso, eu sou rancoroso ou rancorosa, amargo, amarga, criando doenças, vou morrer e vou prestar conta para Deus de algo que eu podia ter feito. Não vamos esperar quando estiver no velório para passar a mão no rosto de alguém e dizer, você vai me fazer falta. Sinta a falta agora. Faça o que você pode e Deus fará o resto. Aí você pode dizer, eu tomei a peito. Jovens que estão aqui, talvez os nossos pais não sejam o que a gente quer, como o meu não foi. Ele me amava, mas só trabalhava. Meu pai nunca me ensinou a fazer uma pipa, nunca ensinou a fazer um balão de festa junina, nunca jogou bola comigo, porque só trabalhava. Eu morria de ciúme dos meus vizinhos que jogavam com os meninos. Aquilo foi me dando rejeição, meu pai não me amava, ele me amava assim. Porque ele não teve infância também. Meu avô também não deu. Eu pude compreender isso. Pude compreender, ainda em vida, graças a Deus. Eu precisei só pedir perdão. Talvez nem falar, só para sair e beijar. E naquele dia já foi um alívio muito grande. Para que eu olhasse no velório meu pai e visse que realmente eu estava livre. E ele também. Eu vou tomar a peito para readquirir a esperança. Não importa onde chegou. Amém? Nós queremos isso? Será que nós queremos dar uma chance para nós? A gente fica horas e horas na fila da lotérica para ganhar o bolão. E às vezes não temos coragem de dar um passo para readquirir a esperança de que pode mudar a vida. É a maior riqueza que você pode ter. Daí talvez abra todas as portas que a gente precisa. Eu convido você a ficar em pé um pouquinho. E talvez você já tenha feito muitas vezes isso. Mas eu vou te pedir uma coisa. Eu vou pedir que você vire de frente. Se a pessoa é de sua família, que ótimo. Se não é, vira de frente 2 a 2. Mas não fica de 3 não. Quem ficar sozinho, levanta a mão para quem te achar.
Olha, tem um senhor sozinho, uma senhora sozinha aqui. A comunidade pode ajudar a circular no meio do povo. Tem um rapaz sozinho ali, tem outro ali. Fiquem 2 a 2. Não fica de 3, acha alguém. Se não achar ninguém, vem aqui na frente. Tem mais uma senhora sozinha. Alguém corre ali, um servo ali, fica com ela. Aí atrás de você, bem. É uma samaritana. Agora eu vou pedir uma coisa para a gente fazer isso em clima de oração diante de Jesus. É uma ordem, não olhe para mim. Eu sou a pessoa mais feia. Minha mãe falava, o primeiro filho saiu igual, sei lá o que. Olha para essa pessoa na sua frente. Se você não sabe o nome, olhe no crachá. Não olha para mim, olha para a pessoa. Você já percebeu que o primeiro trauma que você tem é de olhar nos olhos da pessoa? Porque dá medo dela descobrir o que eu sinto. Mas vai vencendo a insegurança. Vai vencendo a sua insegurança. Vai vencendo. E vai tentando olhar nos olhos dessa pessoa. Mas olhe para a pessoa poder te olhar também. É uma insegurança, nós temos medo. Porque ninguém nos olhou. Olha nos olhos dessa pessoa. Alguém disse um dia que os olhos é a janela da alma. O que esse olhar dessa pessoa diz? Não converse agora, não reze. Apenas olhe. Mostra felicidade? Esse olhar mostra sofrimento? Esse olhar mostra solidão? Esse olhar mostra que tem um coração bom aí dentro? Procura agora não rezar, não fazer nada, apenas olhar. Aguenta firme mais um pouquinho. 2 a 2. Sabe, gente, se eu pudesse ter olhado nos olhos da minha filha, como eu falei ontem, eu ia ver que ela tinha medo de mim e me amava. Se eu permitisse que minha filha olhasse nos meus olhos, ele ia ver que eu podia ser um bom pai. Se eu olhasse nos olhos de meu pai, eu veria que ele me amava. Olhe nos olhos e não converse, apenas olhe. Vença a sua insegurança. Você tem tempo para tudo, não fale. Chegará a hora de você falar. Esquece quem está na sua frente e faz com fé isso. Se olhássemos para os olhos de nosso pai, de nossa mãe, da maneira nós viveríamos outras coisas. Esse olhar te mostra o quê? Não precisa dizer. Mas aí dentro tem um coração. Aí dentro tem alguma coisa. Deus está dentro do nosso coração. Deus habita em nós, gente. Nem que não acreditemos, Ele está aqui. Dentro dessa pessoa tem um Deus de amor. Sufocado, mas tem. Não precisa cantar, não precisa fazer nada, só olhar. São alguns minutos apenas de oração. Só olha. Sinta-se amado e amado como pessoa. Não queira cantar, não queira fazer nada agora. Mas dentro dessa pessoa que está do seu lado, que talvez esteja até relutando em te olhar nos olhos pela insegurança, pelos medos guardados, ou pela vergonha de si mesmo, há um Deus de amor. Há amor nesse coração escondido. Não queira cantar, mas apenas ouvir. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós,
eu digo que sim. Olha bem nesse olhar desse homem, dessa mulher. Seja amigo, seja pai, esposa, não importa, conhecidos, somos pessoas que Deus nos ama. E se esforce para abrir seus olhos. E agora você canta baixinho comigo para essa pessoa. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Você pode até dizer, mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Olha para a pessoa que está na sua frente. Eu te convido, não é dar paz não, mas abraça essa pessoa, fica um minuto junto com ela. Juntos, cante no ouvido dele e dela. Amor em mim, amor em ti, amor. Não porque somos casados, nada, porque Deus é amor. Sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Tem muita gente machucada. Não precisa se separar não. Não joga fora seu irmão não, fica junto. Talvez um abraço que ela nunca recebeu, um abraço que ele nunca recebeu. Um abraço do pai que nunca foi dado por vergonha, por tanta coisa. Um abraço que a esposa não recebeu, um amigo não recebeu. Há muitas pessoas machucadas, que podem ser curadas agora pela sua fé. Porque você que não está sentindo nada, pode fazer essa pessoa chorar até nos seus ombros. Pode conseguir pedir no coração que Deus mude a história dessa mulher, desse homem. Porque nós vamos tomar a peito uma nova esperança para restaurar a nossa casa. E tem que começar dentro de nós aqui nessa manhã. Por isso nós cantamos mais uma vez para nossos irmãos. Amor em mim, amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo. Se marido não amou, se filho não amou, mesmo se não te amaram, se pai não amou, nunca te olhou, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Olha agora nos olhos dessa pessoa, com profundo respeito, faz um gesto de carinho, passa a mão no rosto, na careca dele. Se ela chorou, enxuga as lágrimas. Você não imagina quando faz falta um toque, alguém bater no nosso rosto e dizer, poxa, você existe. Tenha coragem de fazer isso com respeito, enquanto podemos. Mas não fica olhando para mim não, pode conversar com a pessoa. Já tem gente que já largou o irmão de lado, não está nem aí. Vira de frente, fica com o seu irmão. Sorria, converse. E eu te convido, agora olhando para a pessoa com um pouco mais de sorriso, o que esse olhar te mostra? Lágrimas? Um desejo de vida nova? Então convença essa pessoa cantando de novo. Amor em mim, amor em ti. Diga.
Amor em mim. Agora solte a sua voz e cante para ela, para ele. Cante para a pessoa. Amor em nós. Quando eu orar, Você acabou de ouvir mais uma pregação produzida pelo Ministério de Comunicação da Renovação Carismática Católica, Diocese de Presidente Prudente. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e até o nosso próximo encontro. pois aquele que ora